Quando um casal rico escuta algo estranho vindo do porão, eles decidem chamar a polícia. Ao investigar, eles perceberam que o cão não parava de latir para o barril que estava no canto. Quando os policiais viram o que tinha dentro, ficaram em choque, mas não esperavam a reação estranha do marido, que ficou pálido ao descobrir o que era. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O vento uivava contra as janelas da mansão Monteiro naquela noite de inverno particularmente rigorosa. Os galhos das árvores centenárias do jardim dançavam freneticamente, projetando sombras inquietas através dos vitrais. Beatriz observava a tempestade através da janela da sala de estar, envolta em seu xale preferido, enquanto aguardava o retorno do marido. Carlos Monteiro estava em seu escritório no andar superior, imerso em planilhas e relatórios como de costume. O sucesso de seus empreendimentos não era fruto do acaso. Cada número era minuciosamente analisado, cada decisão cuidadosamente calculada. Sua vida inteira era construída sobre o alicerce do controle e da previsibilidade. O relógio da parede marcava 21h43, quando o sistema de segurança emitiu um alerta sonoro discreto. Beatriz sentiu o coração acelerar ao observar as imagens das câmeras em seu tablet. Uma figura encapuzada, carregando uma mochila e vestindo um casaco pesado, acabava de entrar pela porta dos fundos da mansão. O empresário largou imediatamente seus documentos e correu para o monitor de segurança instalado em seu escritório. Seus dedos ágeis alternavam entre as diferentes câmeras, seguindo o movimento do intruso. Para sua surpresa, o desconhecido parecia conhecer bem o caminho. Dirigiu-se sem hesitação ao porão da mansão. Já acionei a polícia, informou Beatriz, sua mão tremendo levemente enquanto segurava o telefone. Carlos assentiu, seus olhos fixos na tela. Havia algo familiar naquela figura, algo que ele não conseguia definir. Quando as viaturas finalmente chegaram, suas luzes azuis e vermelhas tingindo as paredes da mansão, Carlos e Beatriz desceram para receber os policiais. A equipe realizou uma varredura completa da propriedade, focando especialmente no porão. Carlos franziu o senho. Não se lembrava de ter visto aquele barril antes. Verificaram dentro dele? Mas enquanto os policiais se retiravam e sua esposa subia para tomar um calmante antes de dormir, Carlos permaneceu no porão, seus olhos fixos no barril azul. Uma inquietação crescente tomava conta de seu peito. A forma como o intruso se movera, o conhecimento preciso da planta da casa. Aproximou-se do barril, examinando-o com atenção. Era um modelo comum, daqueles usados para armazenamento, mas estava estranhamente limpo para um objeto de porão. Seus dedos traçaram a borda do recipiente, detectando algumas marcas recentes. Quando finalmente subiu para se recolher, Carlos não conseguiu dormir. Ficou rolando na cama, sua mente repassando os eventos da noite. O vento continuava uivando lá fora e agora parecia carregar consigo um presságio, como se aquela invasão fosse apenas o primeiro ato de uma história muito maior que estava prestes a se desenrolar. No silêncio da madrugada, enquanto a tempestade gradualmente perdia força, ninguém na mansão Monteiro conseguia ouvir os suaves soluços que ocasionalmente ecoavam das profundezas do porão, abafados pela grossa tampa do barril azul. A manhã seguinte amanheceu com uma quietude enganosa. Maria, a governanta que servia a família Monteiro há mais de 2 décadas, iniciou sua rotina como sempre fazia. Desceu à cozinha antes mesmo do sol nascer, preparou o café da manhã elaborado que Beatriz tanto apreciava e organizou a correspondência que havia chegado no dia anterior. Enquanto arrumava alguns mantimentos na despensa próxima ao porão, algo chamou sua atenção.
um som abafado, quase imperceptível, como um sussurro ou um fungar suave. Inicialmente, atribuiu o ruído aos canos antigos da mansão, que frequentemente estalavam e gemiam. Mas havia algo diferente naquele som, algo estranhamente humano. Maria hesitou, sua mão apertando o crucifixo que sempre carregava no pescoço. Em seus muitos anos de serviço, havia aprendido a confiar em seus instintos. E naquele momento, seus instintos gritavam que algo não estava certo. "Senhora Beatriz", chamou Maria, sua voz tremendo ligeiramente. "Acho melhor a senhora vir aqui." As duas mulheres trocaram olhares apreensivos. A invasão da noite anterior ainda estava vívida em suas memórias. Beatriz imediatamente pegou seu telefone e ligou para a polícia novamente. Sob o comando de seu condutor, Max começou a farejar o porão metodicamente. Não demorou muito para que o animal se concentrasse no familiar barril azul, latindo insistentemente e arranhando sua superfície. O grito sufocado de Maria ecoou pelo porão. Ali, encolhida sob uma cobertinha fina e tremendo levemente, estava uma menina. Não devia ter mais que 5 anos. Seus grandes olhos castanhos, embora assustados, exibiam uma curiosa mistura de medo e esperança. "Olá, pequena", disse gentilmente a policial feminina que acompanhava a equipe, ajoelhando-se próximo ao barril. "Qual é seu nome?" Desta vez, Júlia não respondeu. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela manteve os lábios firmemente fechados. "Vamos levá-la ao hospital para um check-up completo", informou o policial responsável. "E precisaremos fazer algumas perguntas ao senhor e sua esposa." O que ninguém sabia naquele momento era que aquele simples gesto marcaria o início de uma história que mudaria para sempre a vida dos Monteiro e revelaria segredos há muito enterrados no passado da família. A menina mantinha-se em silêncio, respondendo apenas com gestos ou monossílabos. Seus olhos, porém, permaneciam atentos, observando cada movimento ao seu redor com uma maturidade surpreendente para sua idade. A única coisa que não permitia que lhe tirassem era a cobertinha fina, agora identificada como um chale desbotado de cor azul clara. No corredor, Carlos caminhava de um lado para outro, sua habitual compostura empresarial dando lugar a uma ansiedade mal contida. Beatriz estava sentada em uma das cadeiras de espera, suas mãos elegantes torcendo nervosamente um lenço de seda. O casal seguiu a médica até sua sala, onde um investigador da polícia já os aguardava. O ambiente asséptico do consultório parecia amplificar a tensão do momento. Carlos sentiu seu estômago contrair. Algo na expressão da médica o fez apertar instintivamente a mão de Beatriz. O investigador pigarreou, consultando suas anotações. "Senhor Monteiro, o senhor tem certeza de que não houve nenhum relacionamento anterior que possa explicar esta situação?" Antes que ele pudesse responder, uma enfermeira entrou apressadamente na sala. "Doutora, a imprensa está no saguão. Alguém vazou a informação sobre a menina encontrada na mansão Monteiro." "Precisamos proteger a criança", declarou a doutora Helena, assumindo o controle da situação. "Vou providenciar sua transferência para um quarto mais reservado. Quanto aos senhores..." Ela olhou significativamente para o casal Monteiro. "Sugiro que preparem uma declaração oficial. Esta história vai se espalhar rapidamente." No corredor, enquanto a equipe médica organizava a transferência de Júlia, uma enfermeira mais antiga observava a menina com curiosidade. Havia algo no formato dos olhos da criança, na curva suave de seu nariz, que lhe parecia estranhamente familiar. Seu comentário foi interrompido pelo burburinho crescente vindo do saguão. Os primeiros repórteres já conseguiam passar pela segurança, suas câmeras e microfones em punho, ávidos por capturar o que prometia ser o escândalo do ano. No meio do caos que começava a se formar,
Júlia permanecia sentada em sua cama de hospital, abraçada à sua cobertinha. Seus olhos agora estavam fixos em uma pequena televisão no canto do quarto, onde um noticiário de última hora começava a exibir a foto de Carlos Monteiro ao lado de manchetes sensacionalistas. A menina tocou a tela suavemente com seus dedos pequenos, um gesto tão sutil que ninguém notou. Em seu bolso, cuidadosamente dobrada, havia uma fotografia antiga que guardava a chave para todo aquele mistério. Uma chave que, por enquanto, permanecia tão silenciosa quanto sua pequena guardiã. A mansão Monteiro, antes um símbolo de sucesso e estabilidade, transformara-se em um verdadeiro circo midiático. Repórteres acampavam na entrada, fotógrafos se equilibravam em árvores vizinhas, tentando capturar alguma imagem exclusiva, e as redes sociais fervilhavam com teorias e especulações sobre o escândalo do empresário e sua filha secreta. Beatriz havia se refugiado na casa de sua irmã, incapaz de lidar com o assédio constante da imprensa e principalmente com as dúvidas que agora corroíam seu casamento. Observava pela televisão enquanto seu mundo desmoronava em rede nacional. Na sala de estar da mansão, Carlos estava sentado em sua poltrona favorita, um copo de uísque intocado em suas mãos. Seus olhos fixavam-se em um ponto distante, sua mente perdida em lembranças que há muito tentara enterrar. Maria, a governanta, era a única pessoa que ainda mantinha alguma normalidade na casa, continuando com suas tarefas diárias e, ocasionalmente, lançando olhares preocupados para seu patrão. "O senhor precisa comer algo", insistiu ela, colocando uma bandeja com chá e biscoitos na mesa lateral. "Não tocou em nada desde ontem." "Carlos, a polícia está vasculhando seu passado", informou ele sem rodeios. "Estão entrevistando ex-funcionários, antigas namoradas, qualquer um que possa ter alguma informação sobre um possível relacionamento não documentado." "Existe outra coisa", continuou o advogado hesitante. "A assistente social conseguiu fazer algum progresso com Júlia. A menina mencionou algo sobre um caderno que estaria na mochila que o invasor carregava." O som da campainha interrompeu a conversa. Maria apressou-se para atender, retornando momentos depois com uma expressão intrigada. "Regina", cumprimentou Carlos, levantando-se para recebê-la. "O que a traz aqui?" Carlos sentiu o sangue gelar em suas veias. De quem eram essas cartas, Regina? O envelope permaneceu intocado na mesa de centro como uma bomba-relógio prestes a explodir. Maria, que observava a cena da porta, percebeu o momento exato em que a expressão de seu patrão mudou, como se uma antiga ferida, há muito esquecida, tivesse sido subitamente reaberta. Com mãos trêmulas, Carlos finalmente abriu o envelope azul. O papel dentro estava levemente amarelado, dobrado com um cuidado que contrastava com a aparente urgência das palavras escritas. "Sei que provavelmente esta carta terá o mesmo destino que todas as outras, devolvida sem ser lida. Mas continuo tentando, porque você é a única família que me resta. As coisas não têm sido fáceis desde que mamãe partiu. Tentei seguir seus conselhos, sabe? Tentei ser mais responsável, mais focado, como você sempre dizia que eu deveria ser. Tenho uma novidade que talvez te interesse. Sou pai agora. Sua sobrinha se chama Júlia. Ela tem seus olhos, sabia? Aquele mesmo tom de castanho que mamãe tinha. Às vezes, quando ela sorri, vejo nossos verões de infância refletidos em seu rosto." "Por que não me mostrou isso antes, Regina?" perguntou ele, sua voz rouca. Carlos sentiu seu coração parar por um instante. "Como é a foto?" Enquanto seu motorista preparava o carro, enfrentando a multidão de repórteres que ainda cercava a mansão, Carlos subiu até seu escritório. Em uma gaveta trancada, que não abria há anos, estava uma caixa de madeira entalhada. Dentro dela, fotografias antigas, recortes de jornal e um pequeno caderno de endereços.
Maria apareceu à porta do escritório. O carro está pronto, senhor, mas tem mais uma coisa que o senhor precisa saber. Um nó se formou na garganta de Carlos. Aquela cobertinha azul. Quantas vezes vira seu irmão mais novo se enrolar nela durante as noites de tempestade, quando Miguel vinha sorrateiramente para seu quarto, assustado com os trovões. Ela desenha muito bem para sua idade, comentou uma enfermeira, observando os traços precisos nos desenhos. E veja como ela cuida dessa cobertinha. Parece que é seu amuleto da sorte. Na recepção do hospital, Carlos acabava de chegar, carregando consigo a caixa de madeira e o envelope azul. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que ele deveria ter visto há muito tempo. Agora, restava saber se não seria tarde demais para consertar os erros do passado. O quarto de hospital, onde Júlia estava internada, tinha uma atmosfera diferente naquela tarde. A menina, que até então mantivera uma postura reservada, demonstrou a primeira reação verdadeiramente emotiva desde que fora encontrada. Seus olhos se arregalaram ao ver Carlos entrar no quarto, e suas pequenas mãos apertaram ainda mais a cobertinha azul. O empresário parou em seus passos, atordoado. Era a primeira vez que a menina falava seu nome, e a forma como o chamou, tio, confirmava suas crescentes suspeitas. Carlos aproximou-se cautelosamente da cama, colocando a caixa de madeira sobre a mesa lateral. Júlia observava cada movimento seu com uma intensidade desconcertante. A revelação, embora já suspeitada pela equipe médica, causou um burburinho no quarto. A assistente social começou a fazer anotações furiosamente em seu bloco. Carlos abriu a caixa de madeira com mãos trêmulas, retirando a fotografia antiga que guardava, idêntica à que fora encontrada com Júlia. 2 jovens sorridentes, ele e Miguel, em tempos mais felizes. A doutora Helena imediatamente pegou seu telefone, fazendo contato com colegas de outros hospitais da região. A pneumonia era uma preocupação séria, especialmente em pessoas vivendo em situação de rua durante o inverno. Papai tem essa foto também, disse ela. Ele sempre dizia que eu tinha os olhos da vovó, como vocês dois. Senhor Monteiro, chamou a assistente social. Encontramos seu irmão. Ele está internado no hospital municipal com pneumonia grave. Foi admitido ontem à noite em estado delirante, chamando por Júlia. Sim, respondeu Carlos, tomando uma decisão que deveria ter tomado há muito tempo. Vamos buscar seu pai. A cobertinha azul, agora compartilhada entre tio e sobrinha, parecia carregar em seus fios desgastados todas as histórias não contadas, todos os abraços não dados, todas as palavras não ditas entre 2 irmãos que o destino estava, finalmente, reunindo novamente. O hospital municipal era um contraste marcante com o luxuoso Santa Cruz. Corredores lotados, equipamentos mais antigos e uma atmosfera de urgência constante permeavam o ambiente. Carlos, que sempre frequentara apenas as melhores instituições privadas, sentiu-se deslocado enquanto seguia a enfermeira até o setor de pneumologia. Júlia caminhava ao seu lado, segurando sua mão com uma confiança que o surpreendeu. A cobertinha azul estava cuidadosamente dobrada em seus braços, como se ela planejasse compartilhá-la com o pai assim que o encontrasse. Carlos assentiu, preparando-se mentalmente, mas nada poderia tê-lo preparado para a visão que encontrou ao entrar no quarto. "Papai!" exclamou Júlia, correndo para a beira do leito. Sua pequena mão encontrou a do pai e ela imediatamente começou a arrumar a cobertinha azul sobre ele. "Júlia, ela está..." Um acesso de tosse impediu Miguel de responder, mas seus olhos, tão parecidos com os da filha, transmitiam uma mistura de gratidão e apreensão. Enquanto a equipe médica preparava Miguel para o transporte, Carlos folheou o caderno.
páginas e páginas de anotações sobre programação, algoritmos e um projeto ambicioso, um aplicativo para ajudar pessoas em situação de rua a encontrar emprego e moradia. A descoberta atingiu Carlos como um soco no estômago. Enquanto ele construía seu império empresarial, convencido de que o irmão mais novo era um irresponsável sem ambições, Miguel lutava não apenas pela sobrevivência, mas para criar algo significativo, algo que pudesse ajudar outros em situação semelhante à sua. No caminho entre os hospitais, com Júlia adormecida no banco traseiro da ambulância e Miguel estabilizado sob cuidados médicos, Carlos tomou uma decisão que mudaria não apenas o futuro de sua família, mas potencialmente a vida de muitas outras pessoas. A cobertinha azul, agora cobrindo pai e filha, parecia mais do que um simples pedaço de tecido. Era um símbolo de resistência, amor e, finalmente, reconciliação. O quarto no Hospital Santa Cruz era espaçoso e acolhedor, com uma vista privilegiada do jardim interno. Miguel, ainda sob efeito de sedativos leves, dormia um sono mais tranquilo, sua respiração gradualmente se normalizando sob os cuidados da equipe especializada. Júlia havia sido acomodada em uma poltrona reclinável ao lado da cama do pai, finalmente permitindo-se relaxar depois de tantos dias de tensão. Beatriz chegou no início da tarde, após receber uma longa ligação de Carlos explicando toda a situação. Seu rosto ainda demonstrava as marcas das noites mal dormidas, mas havia uma suavidade em seu olhar ao ver a pequena Júlia dormindo. Nesse momento, Maria chegou trazendo uma pequena mala com roupas e itens pessoais para Júlia. A governanta havia se dedicado a preparar um dos quartos de hóspedes da mansão, transformando-o em um espaço acolhedor para a menina. Carlos conectou o dispositivo em seu laptop e seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo. Além do projeto do aplicativo, havia dezenas de fotos. Miguel havia documentado meticulosamente o crescimento de Júlia, seus primeiros passos, seu primeiro dia na escola pública, momentos simples de alegria mesmo em meio às dificuldades. Um gemido suave veio da cama. Miguel estava acordando, seus olhos piscando confusos com a luz suave da tarde. "Eu vi", interrompeu Carlos. "Vi tudo. O aplicativo, as anotações, seu esforço para estudar programação enquanto cuidava de Júlia. Por que não me procurou antes?" Nesse momento, Júlia acordou, seus olhos imediatamente encontrando os do pai. Em segundos, estava abraçada a ele, ignorando gentilmente os tubos e monitores. Miguel olhou questionadoramente para Carlos, que assentiu. "Vocês vão ficar conosco, enquanto você se recupera, sem discussão. E depois, bem, temos muito o que conversar sobre seu projeto." A porta se abriu novamente e a doutora Melena entrou com os resultados dos últimos exames. "A pneumonia está respondendo bem ao tratamento", anunciou ela com um sorriso. "Mais alguns dias e poderemos pensar em alta." Na mesa ao lado da cama, o laptop antigo de Miguel repousava ao lado do moderno notebook de Carlos. Uma metáfora não intencional dos diferentes caminhos que suas vidas haviam tomado e que agora, finalmente, começavam a se encontrar novamente. Uma semana se passou desde a internação de Miguel no Hospital Santa Cruz. O quarto, antes austero e clínico, havia se transformado em um pequeno escritório improvisado. Enquanto se recuperava, Miguel passava horas explicando seu projeto para Carlos, que tomava notas meticulosas em seu tablet. "A ideia é criar uma plataforma que conecte pessoas em situação de rua com oportunidades de trabalho e moradia temporária", explicava Miguel, sua voz mais forte a cada dia. "Mas não apenas isso. Queremos incluir um sistema de mentoria, acompanhamento psicológico, cursos profissionalizantes."
Júlia, que agora alternava seu tempo entre o hospital e a mansão Monteiro, estava sentada no chão do quarto, desenhando em um novo caderno que Beatriz lhe dera. Ocasionalmente, ela erguia os olhos para observar pai e tio trabalhando juntos, um pequeno sorriso de satisfação em seu rosto. O diferencial é que o aplicativo seria gerenciado por pessoas que já passaram pela experiência de viver nas ruas, continuou Miguel, seus olhos brilhando com entusiasmo. Eles conhecem as reais necessidades, os desafios. Tive muito tempo para planejar, respondeu Miguel, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. Nas noites no abrigo, depois que Júlia dormia, ela havia passado por sua própria transformação naquela semana. O choque inicial da descoberta dera lugar a uma genuína afeição por sua sobrinha e uma compreensão mais profunda das circunstâncias que haviam separado os irmãos. O desenho mostrava uma grande casa, claramente a mansão Monteiro, com várias pessoas em frente. Além da família, havia figuras com mochilas e sorrisos, representando as pessoas que o aplicativo de seu pai ajudaria. Maria entrou no quarto naquele momento, carregando uma correspondência que acabara de chegar. Senhor Carlos, chegou algo importante do laboratório. Podemos divulgar isso para a imprensa, sugeriu Beatriz. Acabar com todas as especulações de uma vez. Concordo, respondeu Carlos, um plano já se formando em sua mente. Vamos fazer mais que isso. Vou criar uma fundação ligada à empresa, focada em inovação social. Seu aplicativo será o primeiro projeto. Júlia levantou-se e abraçou o pai, depois o tio. A cobertinha azul, que ainda a acompanhava para todo lugar, agora parecia um símbolo não apenas de conforto, mas de transformação. Do lado de fora do hospital, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de esperança. Na mesa improvisada, 2 laptops continuavam abertos, seus programas de desenvolvimento rodando lado a lado. O início de uma parceria que prometia mudar não apenas a vida dos irmãos Monteiro, mas de incontáveis outras pessoas que, como Miguel, precisavam apenas de uma oportunidade para recomeçar. A mansão Monteiro nunca pareceu tão viva quanto no dia em que Miguel e Júlia finalmente deixaram o hospital. O quarto preparado para a menina era um sonho em tons de lilás e branco, com uma pequena escrivaninha para seus desenhos e uma estante repleta de livros infantis. Na parede, uma foto ampliada mostrava os 2 irmãos Monteiro em sua infância, sorrindo despreocupadamente para a câmera. Beatriz havia supervisionado pessoalmente cada detalhe da decoração, descobrindo em si uma ternura que nem imaginava possuir. Para Miguel, ela e Carlos haviam preparado o antigo quarto de hóspedes do primeiro andar, adaptado para garantir seu conforto durante a recuperação. É o mínimo, respondeu Carlos, apoiando a mão no ombro do irmão. Você precisa de ferramentas adequadas para desenvolver o projeto. A notícia era mais um passo na direção da normalidade que tanto tempo havia fugido de suas vidas. Miguel abraçou a filha, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão que mal cabia em seu peito. O projeto havia ganhado um nome: Recomeço. Mais que um simples aplicativo, estava se transformando em uma plataforma completa de apoio social. Carlos havia mobilizado uma equipe de desenvolvedores para ajudar Miguel a transformar suas anotações manuscritas em um programa funcional. Vamos precisar de parceiros, explicava Carlos, espalhando alguns papéis sobre a mesa. Já fiz contato com algumas empresas e ONGs interessadas. Sua experiência vai ser fundamental para garantir que o projeto realmente atenda às necessidades de quem mais precisa. Sabe, disse ele, ajeitando a cobertinha azul sobre os ombros de Júlia, que se acomodara em seu colo. Passei tanto tempo tentando provar que podia fazer tudo sozinho. Acabei esquecendo que família existe justamente para isso, para nos apoiar quando precisamos. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir,
Os adultos se reuniram na sala de estar. O fogo da lareira crepitava suavemente, criando uma atmosfera acolhedora que convidava às confidências. As páginas do álbum contavam uma história de amor fraternal, que o tempo e as circunstâncias haviam tentado apagar. Fotos de aniversários, formaturas, momentos cotidianos capturados pela lente carinhosa de uma mãe que sempre acreditou na força dos laços familiares. Carlos pegou uma das fotos soltas do álbum. Ele e Miguel construindo uma casa na árvore, supervisionados pelo pai. Lembra como éramos determinados? Levamos semanas, mas conseguimos terminar aquela casa. O silêncio que se seguiu era confortável, cheio de promessas e possibilidades. Lá fora, a cidade dormia sob um céu estrelado, alheia à pequena revolução que começava a tomar forma dentro da mansão Monteiro. O primeiro dia de Júlia na nova escola amanheceu ensolarado, como se o próprio clima quisesse celebrar aquele momento especial. Vestida com seu uniforme impecável e carregando uma mochila nova, presente de tia Beatriz, a menina irradiava felicidade. A cobertinha azul, agora guardada carinhosamente em sua cama, havia sido substituída por um pequeno lenço da mesma cor, preso delicadamente em seu pulso. "Está nervosa?" perguntou Miguel, ajeitando a fita no cabelo da filha enquanto esperavam o carro na entrada da mansão. O motorista da família, que agora servia tanto a Carlos quanto a Miguel, aguardava pacientemente. Pai e filha entraram no carro, enquanto Beatriz acenava da porta. A cena doméstica e tranquila era um contraste marcante com as semanas de incerteza que haviam vivido. Enquanto isso, no escritório da empresa Monteiro, Carlos conduzia uma reunião importante com potenciais parceiros do projeto Recomeço. A sala de conferências estava repleta de representantes de empresas e organizações sociais, todos atentos à apresentação. "O diferencial do nosso projeto", explicava Carlos, mostrando slides cuidadosamente preparados, "é que ele foi concebido por alguém que viveu a realidade das ruas. Não é uma solução imposta de cima para baixo, mas construída a partir da experiência real." "A questão da saúde é fundamental", comentou ela. "Muitos não conseguem manter empregos justamente por problemas médicos não tratados." A menção a Miguel causou burburinho na sala. A história dos irmãos Monteiro havia se tornado conhecida, mas de uma maneira diferente da que a imprensa inicialmente especulara. Agora era vista como um exemplo de reconciliação e transformação social. "Pai, a professora adorou meus desenhos", exclamou Júlia, mostrando um papel cheio de cores. "Ela disse que posso ajudar a fazer os cartazes da feira de ciências." "Ele se aposentou do serviço policial", explicou Carlos, observando a alegria da sobrinha ao reencontrar o cão. "Pensei que talvez pudéssemos dar um novo lar para ele também." Maria, que observava a cena da varanda, enxugou discretamente uma lágrima. A mansão, que por tanto tempo havia sido apenas uma casa grande e silenciosa, agora transbordava de vida e alegria. "Conseguimos 10 parcerias hoje", anunciou Carlos. "O projeto vai começar muito mais forte do que imaginávamos." 6 meses se passaram como um sopro. O outono pintava as árvores do jardim da mansão Monteiro com tons dourados, anunciando mais uma mudança de estação. Na biblioteca, transformada em escritório temporário, Miguel dava os últimos retoques na apresentação do projeto Recomeço, que seria oficialmente lançado naquela noite. O auditório da empresa estava preparado para receber centenas de pessoas, empresários, representantes de ONGs, autoridades e, mais importante, pessoas em situação de rua que haviam participado da fase de testes do aplicativo. A história dos irmãos Monteiro havia capturado a imaginação do público e a imprensa aguardava ansiosamente o evento.
Está nervoso? Perguntou Beatriz, ajudando Miguel a ajeitar sua gravata nova. O cunhado havia recuperado não apenas a saúde, mas também sua autoestima. O terno bem cortado e os óculos modernos combinavam com sua postura mais confiante. No andar de cima, Júlia se preparava para sua própria participação especial na cerimônia. Vestida com um vestido azul que combinava com o lenço em seu pulso, seu amuleto da sorte permanente, ela praticava as palavras que diria ao público. Tenho certeza, respondeu ele, sentando-se na beira da cama. Max, que não desgrudava da menina, aproximou-se para receber um carinho. Sabe, sua avó sempre dizia que coragem não é não ter medo, é fazer algo mesmo sentindo medo. O salão de eventos já estava quase lotado quando a família chegou. Na primeira fila, Helena, a médica que havia cuidado de Júlia e agora era uma das principais parceiras do projeto, sorriu encorajadoramente. Ao seu lado, Maria segurava um lenço, já preparada para o momento emotivo que estava por vir. Há 6 meses, uma série de eventos inesperados mudou completamente minha vida e a de minha família, começou ele. Descobri que sucesso nos negócios não significa nada se não for acompanhado de propósito e compaixão. Quando Miguel assumiu o palco, sua transformação era evidente para todos. Com voz clara e olhar determinado, ele apresentou o Recomeço. Não apenas um aplicativo, mas uma plataforma completa de reintegração social, desenvolvida por quem conhecia na pele os desafios da vida nas ruas. Meu pai sempre me ensinou que devemos ajudar outras pessoas, disse ela, sua voz infantil ecoando pelo microfone. Mesmo quando não tínhamos quase nada, ele compartilhava o pouco que tinha. Agora, com o tio Carlos e a tia Bia, podemos ajudar muito mais pessoas a encontrarem seu caminho de volta para casa. Não havia um olho seco no auditório quando a apresentação terminou. O aplicativo Recomeço foi oficialmente lançado com um toque simultâneo nas telas de pai e filha, simbolizando a união que havia tornado tudo possível. Enquanto os convidados se dirigiam ao coquetel, Carlos observava seu irmão sendo cercado por jornalistas e potenciais parceiros. Miguel não era mais o irmão mais novo que vivia à sua sombra. Havia se tornado um homem com sua própria luz, iluminando o caminho para outros que, como ele, precisavam apenas de uma oportunidade para recomeçar. Os primeiros raios de sol da primavera iluminavam o novo escritório de Miguel no prédio da empresa Monteiro. 3 meses haviam se passado desde o lançamento do Recomeço, e os resultados superavam todas as expectativas. Na tela de seu computador, os números não mentiam. Mais de 1.000 pessoas já haviam conseguido emprego através da plataforma, e centenas de outras estavam em processo de capacitação profissional. Mais uma parceria confirmada, anunciou Carlos, entrando na sala com um sorriso. A rede de hotéis Silva vai oferecer treinamento em hotelaria e garantir vagas para nossos usuários. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Miguel, girando em sua cadeira para encarar o irmão. São as histórias. Cada pessoa que consegue um emprego, uma moradia, compartilha sua experiência no aplicativo. Está criando uma verdadeira rede de apoio. Tio Carlos, chamou ela, correndo para dentro do escritório. Consegui criar meu primeiro código hoje. A professora disse que estava perfeito. Miguel sorriu, observando a cena. Seu coração se aquecia ao ver como Júlia havia florescido nos últimos meses. Na escola, era uma das melhores alunas da classe, e seus desenhos agora decoravam não apenas sua casa, mas também as paredes do escritório do projeto. A parceria com a médica havia se revelado fundamental. Além do atendimento médico, o projeto agora oferecia acompanhamento psicológico e grupos de apoio para pessoas em processo de reintegração social. Miguel levantou-se caminhando até a janela. Lá embaixo,
A cidade se estendia, vibrante e cheia de possibilidades. Quantas pessoas, pensou ele, estariam naquele momento olhando para seus celulares, encontrando esperança através do recomeço? Miguel sorriu, voltando-se para a família. Bem, vocês sabem que tenho trabalhado em uma nova funcionalidade para o aplicativo. É um módulo especial para famílias com crianças em situação de rua. Vai oferecer não apenas abrigo, mas também vagas em escolas, material escolar, uniformes. Igualzinho ao pai, comentou Carlos, trocando um olhar significativo com o irmão. Max, que dormia em seu cantinho do escritório, ergueu a cabeça ao sentir o cheiro do chocolate. O cão, agora oficialmente aposentado do serviço policial, havia se tornado a mascote não oficial do projeto, sempre presente nas visitas a abrigos e eventos comunitários. Sabe, disse ele, limpando uma pequena mancha de chocolate do rosto de Júlia, às vezes penso que tudo o que aconteceu, mesmo os momentos difíceis, nos trouxe exatamente onde deveríamos estar. 1 ano havia se passado desde aquela noite de inverno em que uma pequena menina foi encontrada em um barril azul. A mansão Monteiro, antes silenciosa e formal, agora transbordava de vida e risadas. No Jardim dos Fundos, uma nova casa na árvore se erguia, construída com o mesmo cuidado e dedicação que os irmãos Monteiro haviam dedicado à sua versão infantil tantos anos atrás. Mas à esquerda, tio Carlos, orientava Júlia, supervisionando a instalação de uma pequena janela. A menina, agora com 6 anos, havia herdado o perfeccionismo do tio e a criatividade do pai. Miguel, sentado em uma cadeira de jardim próxima, trabalhava em seu laptop enquanto observava a cena. O projeto Recomeço havia se expandido para 5 cidades e as histórias de sucesso se multiplicavam diariamente. Mais importante, outras empresas começavam a replicar o modelo, criando uma verdadeira rede de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Olhem quem chegou para o almoço, anunciou Beatriz da varanda. Helena, a médica que havia se tornado uma amiga próxima da família, subia o caminho do jardim, acompanhada por uma surpresa especial. Um grupo de crianças do novo centro comunitário que haviam ajudado a fundar. Max, sempre atento, correu para receber os visitantes, seu rabo abanando alegremente. O pastor alemão havia se tornado um especialista em terapia assistida, ajudando crianças traumatizadas a recuperarem sua confiança e alegria. As crianças aplaudiram, enquanto Carlos descia cuidadosamente da casa da árvore. Miguel levantou-se, emocionado, para examinar a placa. Mas o que realmente o tocou foi ver Júlia explicando orgulhosamente para as outras crianças como o aplicativo funcionava. Maria apareceu com uma bandeja de limonada e biscoitos, sua especialidade. A governanta, que havia testemunhado toda a transformação da família, sorria ao ver como a mansão havia se tornado um verdadeiro centro de esperança e renovação. Mudou para melhor, respondeu Beatriz, abraçando o marido. Seu relacionamento havia se fortalecido através das provações, e agora ela não conseguia imaginar a família sem Miguel e Júlia. Sabe o que mais me orgulha? Comentou Miguel, observando sua filha interagir com as outras crianças. Ver que Júlia entende a importância de ajudar os outros. Ela nunca esqueceu de onde viemos. A cobertinha azul, agora transformada em uma espécie de bandeira do projeto, tremulava suavemente na brisa da tarde, pendurada na entrada da casa da árvore. O que antes fora um símbolo de proteção e conforto para uma criança assustada, havia se tornado um lembrete de que às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo maior que nós mesmos. No final da tarde, quando os visitantes já haviam partido e o sol começava a se pôr, a família se reuniu na sala de estar. Júlia dormia no sofá, usando o pelo macio de Max como travesseiro, enquanto os adultos conversavam em voz baixa. Carlos assentiu.
seus olhos fixos na fotografia da mãe que ocupava um lugar de honra na parede. Ela estava certa, como sempre. Lá fora, as primeiras estrelas começavam a brilhar no céu, testemunhas silenciosas de como o amor, a coragem e a perseverança podiam transformar não apenas uma família, mas toda uma comunidade. E na casa da árvore, a cobertinha azul continuava tremulando suavemente, como uma bandeira de esperança para todos que ainda buscavam seu próprio recomeço.